Olá, o meu nome é Pedro Correia e este é o terceiro vídeo, a terceira parte da série de vídeos de geoestatística usando o SGEMS, portanto, para ensinar a funcionar com este software SGEMS, e vamos aprender a fazer grids dentro do software, antes de aprendermos de como importar uma que esteja fora. De qualquer das maneiras, o que é que se chama grid? Uma grid é uma malha, como isto que vocês estão aqui a ver. Isto são dois objetos do mesmo tamanho. Mesmo que não pareça, simplesmente uma tem uma malha mais apertada, portanto mais blocos lá dentro, e outro tem uma malha mais larga, portanto menos blocos lá dentro. Este tem 5 blocos em X, este tem 10. Este tem 4 blocos em Y, este tem 8. Não liguem ao ponto vermelho, já veremos porque é que eu meti aqui. E então deixámos, da última vez que no último vídeo, deixámos o ambiente do SGEMS assim, com a nossa amostragem visível com a variável de teor de fósforo. E como é que a gente agora cria uma grid? Bem, a primeira coisa que vou fazer é ir aqui à info, escolher o Horta, que é o objeto que tem a minha amostragem. E vejo aqui o mínimo e máximo em x e y respectivamente. Z neste caso não é importante porque isto é um exercício bidimensional. E para criar a grid vou aqui a Objects, New Cartesian Grid, e vai-me aparecer este menu. Vou chamar este objeto grid da horta 1 porque vamos fazer várias experiências. E eu estou a ver que se começar aqui sensivelmente em 0, uma malha para cobrir esta área toda, ter aqui uma malha que comece em 0 e acabe em 5, que é um bocadinho em cima do ponto, mas a gente vai melhorando. É a mesma coisa aqui, porque este começa em 0,7, vou começar em 0 e acabar em 4. E então para isso eu tenho que fazer blocos que eu tenho que dizer o número de blocos em X, o número de blocos em Y. Portanto, eu disse que começando em 0, este é o sítio onde nós metemos a coordenada inicial. Começando em 0 em X, vão dar 5 blocos para a frente, cujo tamanho do lado X é 1. Portanto, 5 vezes 1 vai de 0 a 5. Aqui vou meter a mesma coisa para 4, só que para 4 blocos. 4 vezes 1 vai de 0 a 4, porque o início é aqui. Vamos ver como é que isto fica visualmente. Venho aqui aos objetos e ela ficou um bom bocado desfasada. Porque eu não fiz as contas como deve ser. Provavelmente. Não fiz as contas como deve ser, não. Há um pormenor que ainda vamos ver mais para a frente em relação a isto. Por agora vamos só tentar corrigir este desvio, e eu, para corrigir este desvio, vou fazer outra vez o mesmo objeto, só que vou-lhe chamar grid da horta 2, e vou meter à mesma 5 e 4, só que agora vou começar um bocadinho mais à frente, 0,5, 0,5 para cada uma delas. Vamos agora ver como é que fica. Portanto, a segunda em relação à primeira, vou tirar a primeira para se ver melhor, e mesmo assim aquele ponto está muito em cima. Portanto, o que eu convinha era acrescentar ainda mais um bocadinho aqui ao lado de X. Mas antes de entrarmos nos acertos finais, até porque esta malha é uma malha muito grosseira, o que eu vou fazer é uma terceira grid, onde quer ter muito mais células lá dentro, só que tem que ter em consideração o espaçamento que elas têm, porque se eu chegar aqui e disser, por exemplo, quero 4 vezes mais células em X, eu meti 5 ao início, vamos considerar 6 para X e 5 para Y, e eu quero 4 vezes mais, portanto vou meter 6 vezes 4, 24, e 5 vezes 4, 20, e vou meter aqui o mesmo acerto que já tinha metido antes, 0,5, 0,5, e vamos ver o que é que acontece. E eu vou meter aqui a vista total para vocês poderem ver, e quer dizer, como cada bloco em X e Y tem a distância de 1,
basicamente ele está-me a começar aqui em 0,5 e está-me a acabar em 24,5 e 20,5 respectivamente. Por esse motivo eu vou apagar este último objeto que fiz, venho aqui aos Objects, Delete Object, vou apagar o terceiro e vou refazê-lo. Continua a ser o grid da horta 3 e agora vão ter aqui na mesma os 24 e aqui os 20 a começar a 0,5 e portanto se eu aumentei 4 vezes o número de blocos tenho que diminuir 4 vezes o espaçamento dos blocos, portanto o tamanho do bloco em X. 1 passa a ser 1 quarto ou 0,25 e a mesma coisa para Y e agora fazer a grid e ela já ficou melhorzita. Agora, em teoria, esta grid devia dar eu vou só porque como esta grid da horta 2 eu fiz com 5,4 e eu queria fazer como termo de comparação 6,5, eu vou refazer a grid da horta 2. Não é isto, é Object, Select Object, é esta. O que eu queria meter aqui era 6,5, começar aqui com 0,5, 0,5, da horta 2, assim é que é. E pronto, isto era a grid, para elas ficarem com o mesmo tamanho, acho que fica mais fácil para vocês perceberem. Agora, se eu meti o mesmo ponto inicial para as duas, porque é que aquela que tem mais blocos está a começar mais acima que a outra? Bem, esse fenómeno é explicado pelo pontinho vermelho que aparecia aqui no início. Reparem, o ponto inicial que vocês metem, aqueles campos cá em baixo, que eu meti 0,5, é específico do centro do primeiro bloco. O centro do primeiro bloco já agora fica aqui em baixo, não fica aqui em cima, mas pronto, para explicar isto quando visto de cima a grid, mas para explicar isso não interessa. Portanto, eu tenho estas duas grids que são iguais na área que ocupam, simplesmente uma tem mais blocos que a outra. Se eu for a sobrepor as duas, eu vou reparar que o centro do primeiro bloco mudou consideravelmente. Portanto, se eu for a fazer coincidir os centros, que é aquilo que o SGEMS faz, portanto, aquilo dá-nos as coordenadas cá em baixo dá-nos o centro do primeiro bloco, a grid fica desfasada. E é exatamente esse fenómeno que está a acontecer. Portanto, para corrigir isso, nós teríamos que fazer o acerto no bloco, no tamanho do bloco, o que implicaria estar a dividir 0,5 por 4. Tanto que se eu for fazer isso, e vou meter aqui, ver se não me esqueço, 24, 20, espaçamento de 0,25, 0,25 e 0,5 a dividir por 4, isso é aqui, 0,125 talvez, 0,125, chamar grid da horta 4. Portanto, eu estou aqui a tentar compensar o desvio que deu por causa da centralidade daquele bloco. E vou tirar daqui a 13 e agora reparem que tenho aqui as duas visíveis. Simplesmente eu tiro uma, se eu tirar as duas não vemos nada, mas eu quando meto as duas não aparece uma segunda porque elas estão as duas sobrepostas, mesmo que tenham tamanhos diferentes. E agora, se eu vier aqui ao info e pôr-me para aqui a ver, em vez de quando aparece os dados que são georreferenciados, ele dá os mínimos e os máximos e os números de pontos. Quando fazemos a mesma coisa para as grids, ele diz-nos o tamanho das células, o número de células em cada um dos eixos e a origem. Portanto, e até está aqui a dizer Center of Origin Cell. E pronto, e é a partir daqui que nós vamos depois fazer a nossa estimação. Tanto que se eu meter aqui, onde é que está? View Algorithms Panel, e vier aqui à parte de estimação e crigagem, ele vai-nos pedir uma grid em que nós vamos crigar os nossos dados, e eu teria que indicar, neste caso seria a 4, a variável que eu iria fazer era o fósforo, portanto eu tenho que dar o nome de uma variável, posso dar qualquer um, por uma questão de
de objetividade, vou meter fósforo, porque é o teor em fósforo que eu estou a estimar. E depois há aqui mais uma série de campos que, quando chegar à altura, eu vou explicar. De qualquer das maneiras, em relação a como fazer uma grid, a informação que eu dei aqui acho que é o suficiente, e ficam também já com uma ideia da utilidade dela posteriormente. E penso que com estas informações conseguiram fazer praticamente qualquer uma para qualquer exemplo. Pode complicar um bocadinho quando é em Z, só porque têm de acertar em mais um eixo, mas de resto é tudo igual. Obrigado, até à próxima.